Invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao primeiro secretário, vereador Felipe Gremelmaier, que faça a leitura da nominata das vereadoras e vereadores que compõem a 18ª legislatura, bem como daqueles inscritos no grande expediente de hoje. Pois não, senhora presidente, vereadora Marisol Santos, mesa diretora Adriano Bressan, Renato Oliveira, Felipe Gremelmaier e Zé D'Ambrossi. Vereadores da 18ª legislatura: Bortola, Cadore, Camille, Clóvis Xuxa, Estela Balardim, Fiuza, Gladys Frisso, Juliano Valim, Lucas Carenhato, Lucas Dil, Professor Zanquim, Rafael Bueno, Rose Frigeres, Sandro Fantinel, Scalco, Tatiane Frisso, Velocino Ex e Wagner Petrini. Vereadores inscritos no grande expediente: vereador Camilles e vereador Juliano Valim. Obrigada, vereador Felipe. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam ao registro de presenças no terminal eletrônico e também no livro de presenças. Passemos então à ordem do dia, em discussão única e votação, projeto de lei número 127/2024, contido no processo número 164/2024, de autoria da Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação, que denomina Via Pública Municipal do Distrito de Vila Seca, com o nome de Estrada Municipal Olívio Alberto Stumpf. Relator é o vereador Lucas Dil. Com a palavra o relator para a leitura do parecer. Parecer 389/2024, favorável. Então, pelo parecer favorável ao processo número 164/2024, contendo o projeto de lei número 127/2024. Recebe esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para análise e parecer ao projeto de lei mencionado acima, de autoria da SEDUT, que denomina a Via Pública Municipal do Distrito de Vila Seca como Estrada Municipal Olívio Alberto Stumpf. O processo foi acompanhado de histórico, mapa de localização, certidão de óbito e abaixo-assinado. Cabe destacar que as certidões referentes à Lei 8.932, de 14 de abril de 2023, não foram incluídas, uma vez que o homenageado não possuía CPF. Enviado à Secretaria Municipal de Urbanismo, esta se manifestou favoravelmente, informando que a via em questão, identificada sob o número 182, no distrito de Vila Seca, foi regularizada pela Instrução Normativa 01/2007 e consta como Estrada Municipal Olívio Alberto Stumpf, na cartografia do município. Portanto, integra o sistema viário oficial do município. Baixado à Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, conforme parecer que integra o presente, esta manifestou-se pela sua legalidade. Diante ao exposto, esta Comunicação de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta-se de forma favorável ao processo número 164/2024, contendo o projeto de lei número 127/2024. Caxias do Sul, 25 de julho de 2024, 149 anos da colonização e 134 da emancipação política. Assinam este documento vereador Wagner Petrini, Adriano Bressan, Lucas Carenhato, Lucas Dil e vereadora Tatiane Frisso. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigada, vereador. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito, a partir de agora, as vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, senhora presidente. Vereador Sandro Fantinel registra o voto ao microfone e vota favorável. Vota sim. Voto sim, senhora presidente. Vereadora Estela Balardim também vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 127/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores. No momento da votação, ausentes os vereadores Adriano Bressan e Olmir Cadore.
Em primeira discussão, o projeto de lei número 88/2024, contido no processo número 110/2024, de autoria do Poder Executivo, que inclui o Festival Cervejeiro no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul. Relator é o vereador Adriano Bressan. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Parecer 251/2024 é favorável. Parecer é favorável ao projeto de lei número 88/2024, contido no processo número 110/2024. Recebe esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer para análise e emissão de parecer o projeto de lei acima descrito, de autoria do Poder Executivo, que inclui o Festival Cervejeiro no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul. Na exposição de motivos do projeto, o autor relata que o Festival Cervejeiro de Caxias do Sul é um evento anual que teve sua primeira edição realizada no mês de agosto do ano de 2023, direcionado à indústria cervejeira. O festival apresentou o resultado de uma soma de esforços entre o Estado do Rio Grande do Sul, município e iniciativa privada, com vistas a fortalecer o destino Rio Grande do Sul e Serra Gaúcha como principal eixo de negócios e turismo, voltado à indústria e ao mercado cervejeiro nacional. O evento promove a aproximação das cervejarias com o seu público consumidor, com o seu mercado e com as atividades e roteiros turísticos regionais. O festival é norteado por 4 fatores que compreendem: turismo regional, fomento à participação de rotas, roteiros, regiões consolidadas e municípios com potencial turístico no setor. Negócios, promovendo a comercialização e a cessão de espaços para expositores, fornecedores de insumos, equipamentos e serviços e a criação de espaço para rodadas de negócios e apresentação de inovação e indústria cervejeira. Qualificação. Inserindo no evento, na realização da principal premiação da indústria cervejeira do Estado, a Super Boss, Copa Gaúcha de Cervejas, auditório com agendas para público profissional e amador e promovendo relação dos empreendimentos com a Escola Técnica de Graduação. Gastronomia. Com a realização do Festival de Comidas e Rua, a criação de estandes especiais para a comercialização de cervejas artesanais, direto ao público final e a possíveis distribuidores. As cervejarias muitas vezes oferecem passeios guiados, degustações e eventos especiais para os visitantes, proporcionando uma experiência única e imersiva na cultura cervejeira da região. Esse tipo de turismo não só impulsiona a economia local e regional, mas também promove a diversidade cultural e a apreciação da arte da fabricação da cerveja. Por fim, diante do exposto e tendo em vista o parecer pela constitucionalidade da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a CCJL desta Casa, esta Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Inovação, Cultura, Desporto e Lazer, por seus integrantes, manifesta-se favorável ao presente projeto de lei em apreciação. Caxias do Sul, 27 de maio de 2024, 149 anos da colonização e 134 anos da emancipação política. Esse documento vem assinado pelo presidente e relator Adriano Bressan, vereador Rafael Malcorra Bueno, vereador Ricardo Zanquim, vereadora Rose Frigieri e vereador Wagner Petrini. Era isso, senhor presidente. Obrigada, vereador Bressan. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de lei número 162/2024, contido no processo número 207/2024, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Público Municipal a realizar a cessão de uso de imóvel pertencente ao município de Caxias do Sul para a Codeca, Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul. Relator, vereador Wagner Petrini. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Bom dia, presidente. Parecer é favorável ao projeto de lei número 162/2024, contido no processo número 207/2024. Recebe essa Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação para análise e emissão de parecer ao projeto de lei acima descrito, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Público Municipal
a realizar a cessão de uso de imóvel pertencente ao município de Caxias do Sul para a Codeca, Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul. A cessão do imóvel em questão é necessária para viabilizar o funcionamento provisório da usina de asfalto, permitindo que a cidade atenda às suas demandas de pavimentação, em especial aquelas resultantes dos danos causados pelas condições climáticas. O projeto de lei está amparado na legislação vigente, especialmente na Lei Federal número 14.133 de 21, a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, e na Lei Municipal número 5.285 de 99, que dispõe sobre a cessão de uso de bens públicos. O contrato de cessão está firmado por um período inicial de 20 anos, prorrogável por igual período, e poderá ser revogado a qualquer momento, desde que o interesse público assim o justifique, mediante aviso prévio de 180 dias. Ressalta-se ainda que o cessionário deverá responsabilizar-se pela guarda, manutenção e preservação das benfeitorias, com a incorporação de eventuais melhorias ao patrimônio público ao final do contrato. Além disso, a cessão de uso temporário e gratuito demonstra a celeridade e a eficácia da administração pública municipal em buscar soluções rápidas para os problemas gerados por situações de calamidade, em conformidade com as diretrizes legais e com respeito. Baixada a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação, a mesma manifestou-se favoravelmente a este projeto. Ante exposto, esta Comissão de Desenvolvimento Urbano, Transporte e Habitação manifesta-se de forma favorável ao projeto de lei número 162/2024, contido no processo número 207/2024. Caxias do Sul, 23 de setembro de 2024, 149 anos da colonização e 134 da emancipação política. Assina este vereador, presidente da comissão, vereador Wagner Petrini, vereador Adriano Bressan, vereador Lucas Carenhato, vereador Lucas Gil e vereadora Tatiane Frisso. Era isso, presidente. Obrigada, vereador. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em segunda discussão e votação, projeto de lei número 21/2024, contido no processo número 33/2024, de autoria do vereador Velocino Ues, que inclui a Festa Nacional da Uva e Feira Agroindustrial no calendário oficial de eventos do município de Caxias do Sul. Relator, vereador Fiuza. Com a palavra, o relator. Pois não, senhora presidente, peço a gentileza da dispensa da leitura por ter sido feita já em primeira discussão. Dispensa concedida em discussão. Peço palavra. Velocino Ues, vereador Velocino Ues, com a palavra. Senhor presidente, colegas, vereadores e vereadoras, falar de Festa da Uva é muito gratificante. Colega Gladys, não tem como nós não lembrar do Espaço dos Distritos, que nós participamos e muitos, um grupo muito grande, né, Gladys? Hoje, estamos ouvindo há pouco de tornar a cervejaria como, enfim, no calendário. E vejam bem, a Festa da Uva está completando praticamente quase 100 anos, daqui a poucos anos, e ainda não está no calendário oficial. A nossa festa maior, reconhecida, uma das maiores do país, é muito gratificante. Amanhã ou depois podemos tornar até obrigatório aquela nossa polenta lá, porque hoje eu não vejo Festa da Uva sem aquele espaço que nós gratificantemente trabalhamos juntos lá para poder acontecer. Eu me lembro naquela época, mas são muitos os pontos positivos, nossa rainha Tatiane Frisso. Me lembra a gastronomia, divulgação dos nossos produtos, das agroindústrias, os vinhos premiados que temos hoje, grande na nossa região, vinhos bons, só perdemos por causa do ICM, essas coisas, enfim, dos tributos, pelos outros. Divulgação dos cantos italianos, gastronomia, Olimpíadas, envolvimento, não é? A Festa da Uva, eu sempre digo, é o envolvimento de todo o setor da nossa comunidade. Ponto positivo, movimenta tudo na nossa cidade. Todo mundo se movimenta. Então, é um momento muito importante de torná-la assim no calendário oficial, porque além de poder captar recursos ali na frente, mais fácil, teve ali uma quebra de trailer, digo eu, ali atrás, que não aconteceu a Festa da Uva. E isso foi um ponto negativo não só para Caxias do Sul,
para todos ao redor que se planejam, até no lado, enfim, de venda, de viagens turísticas, e que demora muito e vai demorar, já está se resgatando, mas que de repente vai demorar muitos anos para resgatar essa credibilidade perdida, deixada para trás, ali atrás, por decisões arbitrárias de governos, e que isso, tornando patrimônio no calendário, não acredito que não vai mais poder acontecer, porque se torna obrigatório. Se não dá para fazer muito grande, se faz menor. Muitas vezes, contratações de grandes shows grandiosos, muitas vezes se faz menor, mais originalidade. Temos os nossos produtos locais, se tu vai olhar, vários, enfim, corais que muitas vezes deixam de se apresentar e se busca fora, não se dá oportunidade. Então, se ali na frente vier ainda momentos difíceis, que se use aquilo que a gente tem e que mostre realmente a originalidade. Eu lembro lá na época, o então presidente Nespolo, e eu disse para ele, nós se reunimos várias vezes, o povo quer ver, tudo bem, máquina, trator, caminhão, a origem da nossa comunidade. E eu gostaria muito de poder mostrar como era lá as famílias, a colação, que foi ali que surgiu a ideia da polenta, que nós juntos colocamos ela ali dentro. Então, eu acredito que vai ser muito positivo para a nossa cidade. A senhora me pediu a parte, vereadora Gládia? Sim, eu queria lhe parabenizar, porque a ideia da polenta foi o senhor que teve, né? De colocar a polenta lá. Mas todos nós achamos interessante, depois colocamos o queijo, o salame, né? Então, parabenizar o senhor por esse projeto também. A gente vê que o senhor realmente ama a festa da uva. E só para contribuição, nos anos que eu estive lá, dançando, jogando baralho, animando o Pedó, vamos falar do Pedó aqui, do Jones Pedó, que era o maior animador ali da Vila dos Distritos. E a gente ouvia que as pessoas que vinham de fora, o lugar que elas mais gostavam, além dos caxienses, era a Vila dos Distritos, porque elas interagiam conosco. E os shows, claro, esses shows grandiosos, então, eles acabavam contemplando a comunidade de Caxias do Sul e o entorno da Serra Gaúcha. Então, parabéns pelo projeto. Conheci a nossa rainha Tati lá, que vinha todos os dias na banca onde eu representava 13 famílias de uva protegidas. Eu ainda quero ver aqui futuros candidatos ali na Alameda, uma espécie de feira de produtos, enfim, tipo uma feira do agricultor, com vários agricultores vendendo uva. Eu ainda quero ver isso dentro da festa da uva. Peço o apoio dos nobres pares, acredito sim que é muito produtivo e muito positivo para a nossa cidade, para a nossa região, tê-la ela como patrimônio no calendário oficial do município, para que ela, ali na frente, de novo, tu é da onde? Caxias, festa da uva, a primeira vez primeira coisa que o povo lembra, precisamos voltar a isso, já está voltando, mas com a força que era anteriormente, era isso. Sua palavra, presidente. Vereador Lucas Carenhato com a palavra. Bom dia, presidente Marisol, colegas vereadores, vereadoras. Data especial hoje, né? 132 anos do Poder Legislativo. Penso que, do ponto de vista histórico, a instituição mais longeva da nossa cidade. É esse poder que representamos hoje. E nessa data, vereador Velocino, o senhor traz, né, esse projeto de lei que coloca no calendário do município a nossa principal festa, né? A festa da uva, que exalta um produto fruto do trabalho, né, dos ítalo-descendentes, dos negros, dos imigrantes, de todos os que construíram a riqueza da nossa cidade. Eu acho oportuno, acho importante. Infelizmente, vereador Velocino, a gestão do prefeito Adiló não conseguiu potencializar a festa da uva, fazendo uma grande discussão da importância da festa para a cidade, mobilizando as pessoas da colônia, dos bairros, né? Acho que é uma tarefa
para os próximos gestores. Rever a Festa da Uva de forma que a população, todos e todas, se sintam representados, partícipes desse importante evento. E, por fim, eu acho importante, nesse dia que nós vamos aprovar esse projeto que destaca a Festa da Uva e a Feira Agroindustrial e coloca ela no calendário do município, que nós precisamos de gestores da Festa da Uva responsáveis. Nós precisamos de pessoas que toquem a Festa da Uva e que não deixem os caixas da Festa da Uva endividados para outras gestões. Porque senão fica muito feio, fica muito ruim. Eu lembro do presidente Bertotto, e essa casa aprovou aporte de recurso financeiro a pedido do prefeito Adiló e do diretor, presidente da Festa da Uva, Bertotto, em razão de dívidas passadas da Festa da Uva. E nós não falamos mais sobre esse assunto. Ou nós esquecemos? A casa colocou recurso público. Eu votei favorável, porque compreendi naquele momento que a festa atrai recursos para o turismo, para a gastronomia. Mas quem são os responsáveis do passado de ter deixado os caixas da festa endividado? Pelas festas faraônicas que eram feitas às custas do dinheiro de alguém. Para onde foi esse dinheiro? Perguntas que não querem calar. Aliás, se eu não estou enganado, o próprio diretor da festa, eu acho que teve uma prestação de contas, eu não sei se foi o vereador Scal, que eu sei que alguém fez esse questionamento, antes até, em que se deram nome aos bois, sobre essa questão. Então, precisamos ficar atentos para que a festa seja valorizada e para que os maus gestores da Festa da Uva não voltem a ser gestores nem da Festa da Uva e nem de lugar nenhum. Vocês imaginam, se na Festa da Uva já deixou endividado, já pensou deixar outros setores endividados também? Peço a palavra. Mais endividados ainda. Então, o canto da sereia que se apresenta é muito complicado, vereador Fantinel. Imagina lá na festa dos agricultores de Fazenda Souza. Fazer uma baita festa e endividar todas as próximas gestões da festa do agricultor lá de Fazenda Souza. É feio, né? Não dá. Fazer uma festa agora em 24, maravilhosa, e comprometer 3, 4 festas depois. Feio, né? Já pensou fazer isso com a Prefeitura de Caxias? Endividar para que dos próximos 16 anos as próximas paguem? Temos que ficar atentos. Precisamos ficar atentos, porque fazer milagre com os santos dos outros não dá. Parabéns, vereador Velocino. Voto sim no seu projeto de lei e seguiremos atentos. Essa casa, para que a Festa da Uva não seja espaço de interesses escusos, gastando dinheiro ou endividando sucessivas festas por interesses, talvez, injustificados e, por sua vez, talvez espúrios também, né, vereador Elisandro Fiuza? Muito obrigado, presidente. Vereadora Tatiane Frisch, com a palavra. Senhora presidente, nobres pares, parabenizar o colega vereador Velocino, projeto muito importante que coloca a Festa Nacional da Uva mais uma vez em evidência, esta Casa Legislativa que tem sido sempre muito responsável com a Festa da Uva, muito parceira, compreendendo a importância do turismo na nossa região, o quanto impacta a qualidade de vida das pessoas. Então, eu não tenho dúvidas de que fazemos um investimento, né? E quem enxerga uma festa do tamanho da nossa grandiosa Festa Nacional da Uva como uma despesa, tem, de fato, uma visão bastante distorcida e pobre a respeito da nossa cultura, da nossa identidade, daquilo que somos e de tudo aquilo que nós fizemos. E eu acho importante lembrar, né, talvez o meu colega não se recorde,
mas, se não me engano, foi na gestão do prefeito Alceu que nós tivemos, né, essa situação da festa da uva, de débitos. Então, é preciso cuidado, é preciso atenção. E eu acho que, de fato, a gente precisa discutir a Festa Nacional da Uva, pensar em formas de torná-la, né, cada vez mais presente, mas também financeiramente cada vez com maior autonomia financeira. Eu não tenho dúvidas de que é o principal evento do município de Caxias do Sul, e não apenas do município de Caxias do Sul, mas também de toda uma região. E a gente precisa, sem dúvida alguma, fortalecer, e inclusive, né, em alguns momentos se fez uma discussão com a população a respeito de aumentar a quantidade, né? A cada 4 anos era realizado, passou a ser realizado a cada 2 anos, se falou em algum momento em fazer anualmente, mas pelo tamanho e grandeza da festa, né, não sabemos se isso seria ou não o ideal, mas eu acho importante que a gente pense não às vésperas da festa da uva, né, mas que já estejamos discutindo, já estejamos pensando de que forma a gente pode fortalecer cada vez mais e garantir os investimentos necessários para que ela aconteça, porque nós estamos falando aí de uma mobilização que acontece em todos os hotéis, em toda a rede hoteleira de Caxias do Sul, nos restaurantes, motoristas de táxi, aplicativo. Então, aquilo que o poder público repassa à festa da uva é muito menor do que aquilo que ela traz em números para todos os setores. E isso é muito simples de se levantar, né? Basta buscar os dados, né, com relação ao impacto econômico da Festa Nacional da Uva. Mas eu quero lhe parabenizar, vereador Velocino, porque é um projeto importantíssimo, né? Eu protocolei também um projeto que reconhece a Festa Nacional da Uva como patrimônio imaterial da nossa cidade, e cada vez mais eu tenho certeza que a gente, quando reconhece a nossa cultura, reconhece a nossa história e valoriza isso, a gente deixa um legado e constrói realmente muitas pontes, né? Então, parabéns pelo seu projeto. Em momento oportuno, estarei votando favorável. Me sinto muito feliz de tê-lo como um colega aqui, por ter participado contigo em 2010. Nós que amamos Festa da Uva, que estivemos lá trabalhando de forma voluntária para o crescimento da nossa festa de Caxias do Sul. Então, são momentos muito especiais que a gente viveu junto com a comunidade, que certamente marca não apenas a nossa história, mas a história de todos que passaram por lá. Era isso, senhora presidente. Muito obrigada. Com a palavra, ainda em discussão, o vereador Rafael Bueno. Vereador Velocino Ex, quero lhe parabenizar pelo projeto. Nós estamos aprovando na sequência, mas o tema da Festa da Uva ele é sensível e um custo muito alto para todos nós. E quando a gente fala, vereadora Tati, que a Festa da Uva, né, a gente fala de custos, a gente tem que prestar muita atenção realmente com o dinheiro do povo, de fiscalização com o erário público. Eu estava em Brasília, na época que o Bolsonaro era presidente, foi ali logo que o prefeito Adiló assumiu, e a Drica, Adriana de Lucena, ela trabalhava na Embratur, e ela era um canal muito importante para mim lá para fazer o relacionamento com os ministérios. E justamente eu levei uma demanda da Maesa lá para a Secretaria Nacional de Cultura e falei com o secretário nacional. E ele só abriu os editais e ele disse assim, olha, uma coisa que vocês deveriam se preocupar em Caxias é a Festa da Uva, porque vocês não terão recursos para a Festa da Uva que irá acontecer em breve. Eu disse, tu me dá um cartão teu? Ele me deu um cartão, no outro dia que eu cheguei em Caxias, eu levei para o Adiló. Disse, Adiló, está nas tuas mãos uma bomba que está explodindo. E eu lembro como se fosse hoje. A partir disso, o prefeito Adiló começou a metralhar o organizador da Festa da Uva, que hoje é o vice dele. Ele metralhava publicamente, inclusive, colegas vereadores, nas reuniões que foram feitas conosco aqui na Câmara de Vereadores, o Adiló vinha aqui e falava o prejuízo da Festa da Uva. O presidente da Festa da Uva falava isso. Ou estou mentindo? Só que agora se juntou a fome com a vontade de comer. Por que quando o prefeito Cassado falava abertamente, e se ele tinha razão ou não, não sei, mas que se enterraram documentos da Festa da Uva, que sumiu maquinários da Festa da Uva, por que não vinha público defender?
a sua reputação. Ora, se fosse comigo, eu ia dizer, não, está aqui tal máquina, está aqui tal documento. E cadê? Por que a pessoa não vinha a público se defender? Então, eu vou dizer o seguinte, olha, o prejuízo realmente, vereadora Tatiane, veio em 2016, pela incompetência que foi administrar aquela festa da uva. Porque apareceu em Big Brother, apareceu em Jornal Nacional, só que a partir daquilo ali, da festa da uva, endividou todas as gestões e endividará para as próximas. E aí tento maquiar, fazer uma maquiagem, né? Nos números de participantes, de ingressos, de não sei o que lá. Só quem participou daquela festa da uva em 2016, vereador Velocino Eas, sabe a fartura que teve naquela festa da uva. Só que a fartura, né, de fartar, como diz o outro, está faltando agora. Esse dinheiro aí que a gente botou na festa da uva, que não retornou para o município, foi dinheiro que poderia ser colocado na educação, compra de mais exames. Crianças, vereadora Tati, que a senhora defende, as crianças autistas, hoje para fazer um exame com neuro, demora 28 meses. Tem 2 neuro na nossa cidade para atender 4.000 crianças que estão precisando de exames. Está demorando 28 meses. Poderia ser comprado consultas com esses 4 milhões de reais. Então, assim, olha, eu me escolho bem com quem... E graças a Deus, e hoje eu digo isso, tá? E digo abertamente aqui, que bom que o PDT não ganhou essas 2 últimas eleições. Que bom que não ganhou. E eu falo em reuniões do PDT, porque se tivesse ganho, eu não sei em que páginas que a gente estaria. Estaria tipo aquelas dos governadores do Rio de Janeiro ou página que Caxias do Sul mereceria estar. Voto sim ao teu projeto, vereador, que nada desmerece teu projeto muito bom por tudo que o senhor fez pela festa da uva, mobiliza a nossa cidade, vereador Velocino Eas. Sou prova que o senhor quantas vezes podou as parreiras aqui da Câmara de Vereadores, né? Assim, o senhor, a vereadora Gladys, né, sempre fizeram um bom trabalho na área da agricultura. Mas quando a gente fala em festa da uva, às vezes é fazer com o recurso que a gente tem, né? E eu falei numa prestação de contas da última festa da uva que foi maquiada, que ali sim deveria de fazer, como diz o Caçada, ali uma lava-jato nas planilhas da festa da uva, uma CPI, aí sim a gente ia encontrar muita coisa. Obrigado, presidente. Parabéns pela sua fala hoje, a senhora está elegante como sempre e principalmente representando a gente nesse aniversário 131 anos. Obrigado, presidente. Muito obrigada, vereador Rafael Bueno. Muito obrigada. Com a palavra ainda em discussão, vereador Scalco. Quando possível, à parte, vereador Scalco. Sim, de imediato. Obrigado, vereador Scalco. Pois é, eu não sei se é disfarçatez, ou se é seguir tratando o povo com desdém da mesma forma que se utiliza a musiquinha para dizer que a cidade está tudo legal, está tudo certo. Acho que é isso. Porque eu não dei nome, mas já que a líder de governo veio trazer aqui para a baila, especificar, à época, quem dirigia a festa da uva é a pessoa que hoje integra a chapa para disputar o cargo de prefeito e vice-prefeito da cidade. E, aliás, eu ouvi do prefeito Adiló, da boca do prefeito Adiló, em reuniões no Salão Nobre aqui, e dos seus representantes, que esse, que hoje é candidato a vice, que à época era diretor-presidente da festa da uva, era o responsável pela dívida. Ou não, colegas Edis? Ou nós estamos mentindo? Ouvimos ou não ouvimos o prefeito falar? Da mesma forma que agora querem dizer que não queriam privatizar a Codeca, quando tinham uma diretora-presidente que fez tudo para isso acontecer durante 2 anos. Então tomem tento. Não tirem as pessoas para trouxa, porque o eleitorado não é trouxa. E se responsabilizem pelas atitudes de vocês. Obrigado, vereador Scalco. Obrigado, vereador Lucas. Parabéns, Velocino, pelo projeto, mas eu acho que é bom trazer a história realmente, e quando chamamos aqui a prestação de contas da Festa da Uva, ficou bem claro. O presidente atual, quando prestou contas, deu nomes, botou aqui, disse assim, ó, toda a dívida da Festa da Uva veio da gestão do seu Edson Nespolo. Ele é o responsável direto pelo endividamento que tem até hoje na Festa da Uva, todo o passivo que existe. Então, quando se fala em aventura é entregar novamente pessoas que já provaram que não são capazes nem de administrar uma festa da uva, querer dar uma prefeitura de Caxias do Sul. Nós temos que ter muita responsabilidade aqui. Essa é a aventura.
O povo está pagando. Festa da Uva tem que ser autossustentável. É um símbolo de Caxias, importantíssima para Caxias. Nós temos que levar a Festa da Uva sempre, mas tem que ser autossustentável. E quando se fala em dívidas, a prestação de contas já disse isso. E até me falaram, no ouvido pequeno, né, que teve até incineração de documentos que foram pagas pela comissão da Festa da Uva. Acho que queriam queimar alguns documentos lá que não era de interesse que aparecessem. Mas o saldo da dívida, todos sabemos, o próprio prefeito disse isso, deu nomes à época para nós, o atual presidente deu nome novamente à pessoa e hoje estão juntos. Então, depois que geriu da forma que geriu a Festa da Uva, querem gerir Caxias agora. Então, a gente sabe que já deu um rombo lá atrás. O pessoal tem que ter cuidado, né? A população tem que ter cuidado que pode se repetir a história novamente em Caxias do Sul. Muito obrigado. Em votação. Declarar voto. Para declarar voto, vereador Velocino. Não ia falar novamente, colegas. Eu queria que esse meu projeto tivesse vindo bem lá atrás. Não é época da eleição. Eu estou praticamente, colega Tati, há 3 meses de encerrar o meu mandato. Mas eu, sinceramente, fico triste quando a gente coloca a importância da Festa da Uva, eu me dou com todo mundo aqui dentro. E não sou contra a fala de ninguém. Que se use nomes de pessoas para desqualificar a Festa da Uva. Eu fico muito triste, sinceramente. Porque se eu tivesse essa índole de colegas meus, que foram ali na tribuna falar, de colegas meus, eventos meus, vereador Lucas, batendo em partidos e adversários, e hoje estão juntos e eu não sou contra. É pela causa, é pela cidade. Aí seria muito desgastante. Eu, hoje, fiquei muito triste. Usar nomes, e eu sei de tudo o que aconteceu, para atribuir isso em época de campanha, gente. Olha o que aconteceu no país afora, de cima para baixo. Pessoas batendo, chamando o outro de criminoso e agora estão juntos. Mas faz parte do jogo. Agora, usar isso em época de eleição para desqualificar a nossa festa maior, gente, hoje eu tive que falar, fiquei muito triste. Não sou contra. Mas não é isso, gente. A importância que é a Festa da Uva na nossa cidade para declarar o voto. É inexplicável. Fiquei muito triste, colega. Eu tive que falar isso. Desqualificar a Festa da Uva para usar nome, porque é época de eleição, não, gente. Olha o que aconteceu de cima para baixo. Dos interesses, como se diz. Não, gente. A Festa da Uva é muito maior. A nossa comunidade merece muito mais. Obrigado. Declaração de voto, vereador Lucas Carenhato. Bom, eu começo dizendo, vereador Velocino, o senhor vai fazer falta nessa casa. O senhor vai fazer falta, o senhor é uma pessoa de diálogo, né? Eu aprendi muito com o senhor nesse tempo de convivência desses anos, mas tenho certeza que nós vamos nos encontrar, o senhor vai estar contribuindo, seja no Poder Executivo, na sociedade civil, no terceiro setor. Mas sobre o tema da festa, acho relevante, sempre defendi e vou defender, na medida que a festa ela vem ao encontro do que a cidade tem de mais caro e hoje é tão despotencializado, como o turismo, como a cultura, como o esporte. Então, essa casa tem compromisso. O que essa casa não pode fazer vistas grossas é com os problemas de gestão que a festa passou. Isso nós não podemos, sob pena, inclusive, de prevaricar. E é disso que falamos. Então, eu voto sim ao projeto. Nós, inclusive, vamos ter uma questão, colegas, para resolver. Daqui 12 dias, presidente Marisol, 11, talvez nós já vamos saber quem vão ser os colegas que vão seguir nessas cadeiras ou não. Mas, talvez com uma nova gestão à prefeitura ou não, nós temos uma nova festa em 25, né? Em fevereiro, março de 25. Bem nessa transição ou não. E vai ser nós que vamos definir se tem que ter aporte de recurso ou não. Né? Os vereadores reeleitos, né? Ou novos vereadores. Por isso que a festa é tão importante. Acho também, eu votei favorável aos recursos da Festa da Uva. Agora, é difícil explicar para a população. Recursos para a Festa da Uva e a cidade está na pindaíba que está.
É uma questão óbvia. Nós somos cobrados por isso. O que justifica a atenção com os recursos que são dispendidos para que a festa efetivamente cumpra o seu papel. No momento oportuno, eu voto sim. Declaração de voto, vereador Cadori. Senhora presidente, caros colegas vereadores, gostaria de parabenizar o vereador Velocino e seguir mais ou menos a linha da fala dele. Eu entendo a posição dos colegas vereadores que estão indo para a seara política, o momento é importante, mas eu vejo aí uma confusão. Está se fazendo uma crítica a uma pessoa, e essa pessoa ela participou de 10 secretarias em vários governos, governo Sartori, governo Alceu. Essa pessoa que é criticada, ela foi indicada pelo próprio PDT a prefeito, não foi bem sucedida naquele momento. Então, se nós formos aqui pontuar e criticar individualmente, eu que convivo com a política no dia a dia e acompanho a política nos últimos 30 anos aqui em Caxias diretamente, eu tenho dificuldade de saber quem é quem ajudou quem participou do governo tal e etc. E agora está em locais diferentes, em posições políticas diferentes. Mas não é por isso que a gente deva perder a coerência. Não é por isso que a gente deva se omitir. E, nesse momento, eu me posiciono a favor desse projeto, porque a Festa da Uva é maior de qualquer discussão. A Festa da Uva, ela transcende a limitação política ou a exploração política da discussão. Ela representa muito para Caxias do Sul e região. E eu votei a favor do subsídio, enfim, do aporte de dinheiro para a Festa da Uva e faria sempre, independente do governo, porque para mim é um investimento. E sendo investimento, o retorno é bem maior do que o valor aplicado. Era isso, muito obrigado, voto sim. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem os seus votos. Voto sim, senhora presidente. Vereador Lucas Dil registra o voto ao microfone e vota sim. Eu voto sim, senhora presidente. Vereadora Gladys Frisso também vota sim. Nobre presidente, voto sim. Vereador Juliano Valim também vota sim. Voto sim, senhora presidente. Vereador Cadori vota sim. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O projeto de lei número 21/2024 foi aprovado por unanimidade das vereadoras e vereadores, ausência da vereadora Rose Frigeri e do vereador Wagner Petrini. Encerrada a ordem do dia, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão.